Olá e boas-vindas a mais uma das nossas análises. Hoje, a gente vai desmistificar um verdadeiro superpoder da matemática. Sabe como a comunidade científica consegue entender as escalas mais extremas do nosso universo? Da imensidão do espaço até as menores partículas imagináveis? Pois é, para quem busca entender a realidade de um jeito direto, dominar essa ferramenta é, sem dúvida, absolutamente essencial. Então, bora mergulhar nisso. Olha só esse mar interminável de zeros terminando ali no 911. Isso representa a massa de um único elétron, em gramas. É de perder o fôlego só de tentar ler em voz alta, não é verdade? Imagina só o pesadelo, a dor real de tentar fazer cálculos avançados escrevendo esses 28 zeros à mão todas as vezes. Caos total na certa. Seção 1. O problema dos zeros. As escalas extremas da realidade. A nossa realidade opera em escalas gigantescas. E para criar aquela sensação visceral de espanto, vamos analisar esse contraste aqui. De um lado, a gente tem a colossal distância até a nossa estrela vizinha, próxima a Centauri, que fica a mais de 40 trilhões de quilômetros daqui. Do outro, o tamanho do vírus da gripe, o influenza, com um absurdo 0,00011 milímetros. O problema matemático está muito claro. A gente precisa desesperadamente de uma linguagem única para lidar tanto com o infinitamente grande quanto com o infinitamente pequeno. Seção 2. O que é notação científica? O arquivo zip da matemática. A solução brilhante para esse problema é justamente pensar na notação científica como um verdadeiro arquivo zip. Do mesmo jeito que a gente usa um compressor para diminuir arquivos gigantes no computador, a notação atua como um tradutor universal de números. E olha, para essa compressão funcionar, o ponto crucial é entender a regra de ouro. A estrutura é sempre um número, que a gente chama de mantissa, multiplicado por 10 elevado a um expoente. Só que a regra matemática é super estrita. A mantissa precisa ser maior ou igual a 1 e estritamente menor que 10. Ou seja, pode ser 1, pode ser 9,9, mas 10 nunca. E o expoente, representado pela letra n, tem que ser obrigatoriamente um número inteiro, seja ele positivo ou negativo. Seção 3. A regra da vírgula. Viagem no tempo com decimais. Mas aí fica a dúvida. Como a gente pega um número monstruoso e força ele a entrar nesse formato compactado? A resposta está na movimentação estratégica da vírgula. Vamos seguir uma lógica orgânica em 3 passos. Primeiro, a vírgula tem que se mover até sobrar só um dígito diferente de zero à esquerda dela. Segundo, a gente conta cada casinha ou espaço que essa vírgula saltou. E o terceiro passo é a compensação, que é genial. Se a vírgula viajou para a esquerda, encolhendo o número original, o expoente da base 10 cresce e fica positivo. Já se a vírgula viajou para a direita, aumentando um número que era microscópico, o expoente diminui e fica negativo. É um balanço simplesmente perfeito. E isso ilustra brilhantemente um truque essencial para acelerar as coisas. Muitas vezes, a ciência usa palavras e letras para esconder essas potências de 10. Prefixos como mili, micro e nano são verdadeiros atalhos. Mili significa dividir por 1000, logo 10 elevado a menos 3. Micro é a milionésima parte, ou 10 elevado a menos 6. E nano é 10 elevado a menos 9. Ter isso fresco na memória funciona como uma cola mental salvadora durante os estudos. Seção 4. Operações matemáticas essenciais. Lidando com multiplicação e divisão. E o que acontece quando esses números comprimidos precisam interagir entre si? Bom, as regras aqui literalmente salvam vidas, ou pelo menos garantem aquela nota na prova. Na multiplicação, é só multiplicar as mantissas e somar os expoentes. Simples assim. Na divisão, a gente divide as mantissas e subtrai os expoentes. Já para adição e subtração, o pré-requisito é igualar os exponentes primeiro. Mas vamos combinar, né? Somar um 6 com um 3 é infinitamente melhor do que se afogar em uma folha inteira lotada de zeros no meio de uma prova de fogo. Seção 5. Aplicações no mundo real. Conquistando a prova. Vamos ver na prática como essa teoria toda vira uma ferramenta de resolução. Esse é um exemplo fantástico que veio direto das pistas de atletismo cobrado no Enem de 2017. Um atleta completou a prova em 43,18 segundos. O desafio aqui é super direto, como a gente expressa esse tempo exato obedecendo aquelas regras matemáticas rígidas que acabamos de revisar. A solução é rápida e incrivelmente elegante. O número 43 é maior que 10, certo? Isso quebra a regra da mantisa. Então a gente pega a vírgula e move um espaço para a esquerda, encolhendo o valor para 4,318. Para compensar esse encolhimento, a base 10 ganha um expoente positivo de 1. E pronto, resolvido. 4,318 vezes 10 elevado à primeira potência. Subindo um pouco o nível de complexidade,
Vamos dar uma olhada nessa outra questão. A gente tem uma miniatura microscópica de um carro de Fórmula 1, feita em impressora 3D. O tamanho dela é de impressionantes 100 micrômetros. O objetivo é converter essa medida e representá-la na unidade padrão de metros. Tudo isso usando a nossa ferramenta de compressão, claro. Agora, o que é muito legal de notar é como a simples troca de palavras destrava toda a matemática. Lembra daquela nossa tabela de prefixos de agora há pouco? A palavra micro é imediatamente substituída por 10 elevado a menos 6. O número 100, por sua vez, é 10 ao quadrado. Aí, para multiplicar as duas potências, é só somar os expoentes. 2 positivo com 6 negativo resulta em menos 4. O comprimento final fica magistralmente expresso como 1,0 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Bem mais tranquilo, né? E para fechar com chave de ouro, vamos lidar com um problema de proporções gigantescas. Esse cenário traz dados agrícolas reais do Brasil. Mais de 4 milhões de toneladas de soja exportadas. A meta é descobrir esse valor, só que não em toneladas, e sim em quilogramas. O detalhe é que existem várias camadas de conversão totalmente ocultas nessa frase. Vamos destrinchar essas camadas rapidinho. A palavra milhões esconde um 10 elevado à sexta potência. A palavra toneladas, quando a gente passa para quilogramas, significa multiplicar por 1000, que nada mais é que 10 ao cubo, ou seja, 10 elevado a 3. Juntando a coisa toda, multiplicamos as bases 10, somando os expoentes. 6 mais 3 é igual a 9. Isso prova por A mais B que até milhões de toneladas viram uma quantia totalmente gerenciável e limpa no papel. 4,129 vezes 10 à nona potência de quilogramas. E chegamos ao fim da nossa explicação de hoje. A notação científica provou ser muito mais do que só uma regrinha chata para passar nas provas. Ela é a verdadeira chave mestra que a ciência usa para decodificar a nossa realidade. Então, eu deixo uma reflexão para a gente pensar. Que outras forças invisíveis, espalhadas por escalas inimagináveis desse nosso universo, estão só aguardando para serem descobertas e compreendidas através desse incrível poder do número 10? É como se o universo inteiro coubesse na palma da nossa mão, desde que esteja devidamente formatado. Que a nossa curiosidade continue sempre em alta. Um grande abraço e até a próxima análise.